Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras. Eles são chamados de emergentes, têm uma economia pujante e juntos representam mais de 30% da população mundial. O programa Direito Sem Fronteiras desta semana vai falar dos 5 países que compõem o BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui nos estúdios da TV Justiça, recebemos Fátima Faro, professora de Economia e Relações Internacionais, e Wilson Almeida, professor de Direito Internacional Econômico e coordenador do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Eu agradeço a participação de ambos aqui nos nossos estúdios para falar sobre o tema da semana, mas antes, como sempre, de entrarmos no assunto, eu convido a todos a assistirem uma reportagem de Carolina Puga, que conta como surgiu o BRICS. Acompanhe. 5 potências espalhadas pelo mundo, distantes geograficamente, mas unidas num acordo de cooperação, o chamado BRICS. Populosos e em franco desenvolvimento se destacam economicamente. Prova disso é o PIB desses 5 países, que somado chega a 18% da economia global. A expressão BRICS surgiu de um estudo feito em 2001 pelo chefe de pesquisa em economias globais de um dos maiores grupos financeiros do mundo. Apesar de não ter um documento formalizado, em 2006, os BRICS se uniram oficialmente. Em reuniões anuais, discutem acordos econômicos e políticos. Tratam de assuntos que extrapolam as fronteiras dos 5 países e se fortalecem como importantes nações. Uma prova dessa força veio depois da crise mundial de 2008. Enquanto boa parte do mundo sofria com impactantes quedas na economia, os BRICS apresentaram crescimento. Pois é, uma presença concreta, podemos dizer, em termos de economia, em termos de política também, mas existe uma questão formal e conceitual quando falamos destes grupos. Eu gostaria de começar perguntando sobre em que conceito se adequa o grupo conhecido como BRICS, do ponto de vista de se é um bloco econômico, um bloco político, como poderíamos falar o que é, na verdade, o BRICS? Porque bloco econômico, eu particularmente não o consideraria, né? Mas uma aliança, né? Uma espécie de aliança, né? Que busca, em grande medida, uma força para defender interesses comuns dentro desse cenário de política e economia internacional. Uma vez que eles reúnem características que são muito similares, que é o que fizeram realmente eles se reunirem, né? Então, em função dessas características, é muito interessante essa união. Professor Wilson, como bem disse a professora Fátima, normalmente na formatação destes blocos ou grupos, há uma junção de interesses. Mas é bastante interessante porque, no caso do BRICS, nós temos países com perfis bastante diferenciados. Quais são os interesses que uniriam e que justificariam justamente a existência desse bloco? Olha só, os interesses são muito particulares e diferentes, individualizados. O Brasil tem um interesse muito político na junção, por exemplo, agora, essa questão da espionagem. A presidente Dilma usou o BRICS para mandar um recado para o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, não só o Brasil, mas o BRICS mandou essa mensagem de repúdio à espionagem. Quer dizer, é um objetivo mais político. Tem objetivos econômicos, como, por exemplo, a exportação de ferro, exportação de soja, a exportação de carne para a Rússia, os 2 primeiros para a China, uma parceria estratégica com a África do Sul para poder entrar no continente africano. Do ponto de vista da Índia, que é uma potência na produção de software, eles pretendem compartilhar isso com os outros membros. Então, nós vamos encontrar interesses particulares que, de alguma maneira, se complementam, né? Eles representam um PIB juntos maior do que os Estados Unidos e maior do que a União Europeia, são, portanto, uma força econômica. Mas, como disse a professora Fátima, não há um acordo constituinte do bloco, não há multilateralismo no bloco, não há, apesar de todos fazerem parte da OMC, mas não há no âmbito da OMC um acordo multilateral entre eles, como o Mercosul, como a União Europeia, ou mesmo como o NAFTA. Então, os interesses estão muito mais ligados a questões particulares e talvez isso seja o que não os aproxima de forma muito intensa. E é curioso observar que no centro de toda essa movimentação dos BRICS está os Estados Unidos, que é um parceiro
importante para cada um deles individualmente, né? Quando falamos, por exemplo, tradicionalmente de alianças que têm se realizado ao longo da história, normalmente há o registro de uma proximidade normalmente geográfica, ou até, quando não, até o oposto, a própria inimizade. Na própria história tivemos a rivalidade entre França e Inglaterra, em outro momento com a Alemanha, e as alianças também entre os mesmos países formatadas em um determinado momento. A União Europeia é um bloco coeso e de uma proximidade geográfica. Podemos dizer que é um fenômeno moderno a possibilidade de formatação de blocos dessa forma e que são de lugares tão distantes e tão díspares e que acabam tendo elementos em comum? Eu lanço a pergunta aos dois. Não, eu não vejo que a questão da distância seja, na verdade, o obstáculo. A questão é realmente a defesa do interesse comum, né? Como disse aqui o professor Wilson. Na medida em que você tenha como explorar, aí, no ponto de vista do comércio, você ter ganhos de comércio, eu acho que daí é que surge realmente esse interesse, né? Agora, na questão aí da reunião anual do BRICS, né? Onde se teve a discussão dado o recado do próprio FMI, em função dessa política monetária anticrise que vem provocando aí um sofrimento nos países emergentes, com essa questão da desvalorização das moedas, né? Esse recado do FMI que vem e diz assim, olha, se vocês não souberem administrar suas economias, né, diminuindo essa fragilidade, vai se ter um grande problema. O bloco, ele soube entender isso, né, e em função, mesmo com essas distâncias, eles souberam e criar vamos dizer, uma proposta de solução, né, que é essa questão aí do pool de reservas de divisas, né, da ordem de 100 bilhões. Existem outras experiências ao redor do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma área de livre comércio com Israel, né? Os Estados Unidos têm um acordo de livre comércio com o Chile, tem também com o Peru já firmado, tem com os países da América Central e a República Dominicana no Caribe. Então, existem outros acordos em que a distância não é o problema, não seria o problema no caso dos BRICS. O que nós temos no caso dos BRICS é que ele surge de uma ideia de uma pessoa, de uma economista que analisa o futuro e diz, olha, esses 4 países, os 4 fundadores, né, na verdade, eles de fato não têm nada em comum, nunca pensaram em se aproximar e a partir de alguma ideia dessas, eles perceberam que haveria uma grande chance de serem, em torno de 2030, 2040, potências, né, econômicas e provavelmente políticas, não militares, né, ao redor do mundo, considerando o sistema internacional. Agora, eu acho que é extremamente importante dizer que há muitas resistências à ideia dos BRICS, né, grandes economistas americanos, prêmio Nobel, como Stiglitz, mesmo como Paul Krugman, são visceralmente contra a ideia dos BRICS, diz que eles não faz sentido nenhum esse tipo de união. E existem os defensores que dizem que sim, faz algum sentido, porque não precisa de regras para a aproximação. Né? Então, do ponto de vista do direito internacional, eu insisto que eles não fazem parte de um bloco econômico. Não pediram autorização para a constituição de um bloco econômico para estabelecer barreiras tarifárias, por exemplo, contra terceiros países ou blocos. No âmbito da OMC, não fazem parte de um grupo plurilateral. Não é isso. Mas é um arranjo novo, como você diz, é um arranjo sui generis, um arranjo singular, que começa a dar certo. Por exemplo, inicialmente eles ficaram meio atônitos com a ideia, quer dizer, 2001 até 2006 ficaram procurando entender, em 2006 começaram a se reunir, depois de 6 cúpulas. Alguma coisa que foi dando certo. Foi dando certo, exatamente, né? E aí eles começaram a trabalhar questões mais incríveis, saúde, as questões, por exemplo, tiveram uma reunião sobre a aproximação das universidades, dos centros de pesquisa. A cooperação foi surgindo, né? E é isso que é a ideia, realmente. Né? Tornou funcional. Isso. E certamente esses 5 países serão uma potência econômica e política nos próximos anos, cada vez mais, não é? Não acredito que eles sejam ou queiram ser um contraponto ao poderio americano. Não é isso. Na verdade, eu acho que a palavra de ordem é de cooperação. Se fortalecer para cooperar em condições melhores. Não é? A gente sempre olha pelo lado ruim, né? Se fortalecer para fazer guerra contra alguém. Não, pode se fortalecer para negociar. É o que o Mercosul quis, por exemplo, na época em que se discutia a ALCA.
discutir o Mercosul como bloco, né? Não individualmente cada país. A própria definição de emergentes, ela no caso destes 5 países, ela não é algo bastante flexível, considerando, por exemplo, a própria presença da China, que assusta os Estados Unidos, por exemplo? Porque essa questão da emergência, em realidade, é a questão do país em desenvolvimento, né? Então, na verdade, não muda muito. O que é? Você analisar a questão dos indicadores e perceber que ele ainda precisa ter uma mudança considerável. A questão das desigualdades, né? Elas são lentas, mas elas são reais, né? A questão da inclusão social é presente, é real. A questão aí dos mercados de capitais. Os países, eles realmente se traduzem em atração de mercado de capitais. Se a gente examinar, por exemplo, o mercado de capitais brasileiro, tem uma atração muito grande de investimentos estrangeiros, né? Todo o mercado de capitais brasileiro se adaptou para exatamente para essa atração. Hoje você tem uma bolsa que consegue atrair e fazer uma movimentação bastante significativa, né? Assim, em termos de América Latina. Ou seja, há muito mais elementos em comum entre os países componentes do BRICS do que poderia parecer a uma primeira vista. Nós vamos continuar com esse tema logo depois do intervalo, pois o Direito Sem Fronteiras faz um breve intervalo e, na sequência, a gente volta com a continuidade do nosso programa da semana. Daqui a pouquinho, não saia daí. De 11 a 13 de dezembro, Florianópolis vai receber o primeiro Congresso Internacional Linguagem e Direito, Construindo Pontes. O evento vai debater a interação em contextos legais e a linguagem como evidência. Informações e inscrições no site www.linguisticaforense.ufsc.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, hoje falando a respeito do bloco conhecido como BRICS. E eu gostaria de retomar com um ponto que foi abordado pelo professor Wilson no primeiro bloco, que é exatamente o fato de que o grupo fez parte dos noticiários das últimas semanas, particularmente a partir da questão das denúncias sobre espionagem, que na verdade vem se acumulando ao longo das últimas semanas. Isso é um fator de fortalecimento desse grupo de países, desse conjunto de países como um bloco político, em termos de política internacional? Certamente. Um dos interesses do Brasil, que moveram o Brasil nos primeiros dias do BRICS, foi exatamente a possibilidade de conquistar um assento no Conselho de Segurança da ONU. Era um dos sonhos do presidente Lula e da sua diplomacia. Então, era uma conquista política do ponto de vista internacional. E hoje, pondo isso em prática, quando o Brasil se sente ameaçado por essa espionagem do governo americano, ele usa o BRICS exatamente para reivindicar, né, respostas, pedidos de desculpa, etc. É claro que isso não vai parar, é claro que é assim que funciona sempre, né? Mas, de alguma maneira, os países marcam uma posição, né, de repúdio a esse tipo de invasão à soberania uns dos outros, países amigos, etc. São incursões que existem no nosso país e que quebram um pouco esse direito soberano de ter sigilo, etc. Então, nós vamos observar que essa proximidade do Brasil com essas potências, com a China, com a Rússia, sobretudo Índia e mesmo a África do Sul, torna o Brasil mais forte politicamente e tem uma visibilidade maior e interessa muito ao Brasil essa posição. Então, o Brasil, de uma maneira concreta, usa essa situação e consegue uma manifestação por parte de todos os presidentes, chefes de Estado e de governo, de repúdio a uma atitude de agressão à soberania brasileira. Agora, como fica a situação, por exemplo, na medida em que a Rússia, que é um dos países componentes do grupo, elas determinaram, portanto, que o ex-agente Edward Snowden, ele está seguro em solo russo. Como fica a posição do Brasil nesse xadrez? Eu penso que essa questão bem diplomática, o Brasil tende a usar de forma assim, muito contundente a diplomacia, né? Exatamente para poder não criar algo que possa ferir suscetibilidades. Então, eu acho assim, que é a posição brasileira, né, de buscar primeiro essas situações mais de conforto.
Agora, como a professora bem disse, é um jogo em que a diplomacia ela adquire um caráter extremamente forte e delicado, porque essas posições elas podem criar, com o perdão da expressão, sinucas de bico. Por exemplo, uma situação agora que está em perspectiva de debate é justamente o posicionamento do grupo, dos países individualmente, em relação à questão da Síria. Exatamente. Que tem a Rússia num polo do debate com os Estados Unidos, e o Brasil ele terá de se posicionar eventualmente na medida que ele faz parte desse grupo, do qual é componente exatamente a Rússia. E, novamente, é como o professor citou, vem a ver a questão que envolve o Conselho de Segurança, onde o Brasil tem interesse. Tem uma outra questão interessante sobre isso, é que o Brasil, o BRICS tem se posicionado em bloco. Por exemplo, com relação à Síria, eles já disseram que estão todos alinhados com a posição russa. Exatamente. Que é exatamente a de que, se a Síria oferecer o seu arsenal químico, biológico, de armas proibidas, os Estados Unidos não mais farão uma intervenção militar, etc. e tal. Então, eles se posicionaram de uma forma bastante inteligente, né? A Síria vai ter que ceder para evitar novos ataques à população. E, em contrapartida, evita-se o ataque à Síria por parte dos Estados Unidos de forma unilateral, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, como ele fez com o Iraque, por exemplo. Né? Então, essa discussão é uma discussão interessante porque a crise política aproxima mais o BRICS para que ele possa atuar em bloco e se tornar cada vez mais uma força política no cenário internacional. Né? São questões importantes, assim como trazendo para o continente americano, aquela crise, por exemplo, da Colômbia com o Equador, aproximou muito mais o continente em torno da Unasul, quando trouxeram a discussão da OEA para o Conselho de Defesa, para a Unasul. Quer dizer, essas crises, se tem um componente negativo que pode afastar, pode criar um conflito, elas também aproximam, às vezes, algumas coisas que seriam difíceis se não houvesse a crise. Né? Então, eu vejo o BRICS hoje mais próximo, mais coeso e avançando. Essa é a parte mais importante. Cresceu o papel do Brasil no cenário internacional e isso tem uma relação com a participação nesse grupo? Eu penso que sim. Eu acho que o Brasil desempenha um papel cada vez mais importante no cenário internacional. Recentemente, o Congresso americano aprovou para o Brasil uma condição de parceiro estratégico que se assemelha à posição da China para os Estados Unidos. O Brasil tem as reservas do pré-sal. O Brasil é o país mais competente no mundo para produzir energias renováveis à base de etanol, biodiesel. O Brasil tem recursos estratégicos como nióbio, como ferro e outros tantos. Então, o Brasil é um parceiro extremamente importante para os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos só começou a perceber dessa forma depois que a China já percebeu anteriormente. Exatamente. E a China quebra um pouco esse paradigma de quem exporta matéria-prima é sempre explorado. O Brasil exporta matéria-prima, mas é prestigiado pela China, e aí os Estados Unidos começaram a perceber que precisa também fazer essa parte. Então, aí o ganho, né, até mesmo porque posterior à estabilidade da economia brasileira, quer dizer, esse ganho se tornou maior. É lógico que você não pode garantir que crises, né, você não pode garantir que o país fique imune a crises. Né? E aí, uma vez que a gente conseguiu essa estabilidade, que veio com o Plano Real, e aí é inquestionável que a forma como o mundo passa a ver o país, né, sob o ponto de vista que a gente tem muito mais a oferecer, é inegável. No momento em que se diz que a crise da União Europeia ela ainda não é totalmente superada, mas já se começa a verificar indícios de luz no fim do túnel, esse papel, essa economia estabilizada que o Brasil simbolizou durante todo esse período de crise, essa participação maior no cenário internacional aliada a esse grupo, isso faz com que as perspectivas para os próximos anos elas sejam positivas do ponto de vista da economia mundial e também do ponto de vista do que se reserva para o Brasil? Perfeitamente. Isso daí é inegável, porque a gente tem condições ainda, a gente tem muito que queimar, vamos dizer, muita gordura para queimar, né? Porque a gente tem aí reservas, essa questão aí do pré-sal, que você não sabe exatamente o que é que você pode dali retirar, né? Então, assim, imagina o que vai movimentar esse leilão aí, né, posterior que venha a ser da Petrobras, né? E mais ainda, quer dizer, você tem eventos
que tem, querendo ou não, muito embora venha se discutir o que pode ser o legado desses eventos, mas são eventos que vão mexer de alguma forma com a economia brasileira, né? E aí, o que acontece? Isso tem como fazer uma projeção, muito embora você tenha, eu tenho inflação, tem inflação, é uma acomodação, né? Algum diagnóstico no passado foi feito de forma equivocada? Foi feito, né? Mas uma reação do governo está tendo, por mais tenha sido tardia, mas está sendo feito. A questão aí que envolve aí a administração da taxa de câmbio, a questão aí que envolve a questão da logística para efeito aí de escoar a produção, a MP dos portos, quer dizer, são coisas que, muito embora sejam lentas, mas elas estão saindo do papel. E isso é inegável que isso vai ter um resultado mais adiante. Professor Wilson. É extremamente importante uma questão que a professora Fátima coloca com relação à desigualdade, né? Os países todos têm muita desigualdade. O Brasil começou a fazer esse dever de casa há algum tempo, reduzindo, desde o governo do presidente Fernando Henrique, reduzindo a quantidade de crianças fora da escola, melhorando o desempenho da educação. E agora, com o pré-sal, é possível que a gente tenha um resgate histórico da educação no Brasil. A educação é o grande passo para desequilibrar toda essa situação, né? Quer dizer, um país educado, um país com uma média de educação. É a chave, né? A educação é a chave de todo o processo de desenvolvimento. Exato. Além disso, a gente tem uma democracia estável. Nós já temos uma democracia com uma história, com uma certa maturidade. Nós temos um país que está se abrindo para o mundo, para receber investimentos externos. Aliás, uma das características dos BRICS, do BRICS, é exatamente a questão das reservas que todos têm, reserva em moeda forte, além do investimento estrangeiro direto no país, além de uma grande população, um grande território, quer dizer, o que transforma esses países potencialmente em grandes forças. Né? Exatamente. Atrativos. Então, naturalmente, pela própria gravidade, digamos assim, usando uma metáfora, eles vão necessariamente crescer muito nos próximos anos. E o crescimento econômico vai certamente puxar um crescimento político, uma importância política relativa. E o que é interessante é que, apesar da Rússia ser a diferença, mas os outros países têm uma certa tendência à paz, à negociação, à diplomacia, não é? A China, mesmo com toda essa população, não se envolve em conflitos há muito tempo, com grandes conflitos, importantes conflitos. Então, de alguma maneira, nós herdamos no século XXI, do século XX, uma nova ordem internacional, que muitos autores, como Francis Fukuyama, acharam que era o fim da história, que agora a economia de mercado e a democracia e o modelo de vida americano, o way of life, isso seria estendido a todo o planeta. E aí as Torres Gêmeas e o Pentágono, os ataques terroristas mostraram que não é exatamente isso. Há novas situações de oposição aos Estados Unidos. E aí, nesse jogo, surgem os emergentes, né? Os emergentes que surgem daquele conceito inicial de subdesenvolvimento, mas com uma diferença importante. Eles agregam a um potencial de crescimento, um potencial político também, né? Então, é um novo mundo, é um mundo que não dá para saber como será nos próximos 10, talvez não saibamos como será nos próximos 5 anos, porque tem um fato importante que é a escassez do petróleo, e que a nossa economia mundial é fundada sobre o petróleo, né, pelo menos há mais de 100 anos. Então, os próximos 5, 10, 15 anos podem ser totalmente diferentes do que a gente imagina. Mas se descobrirmos uma outra alternativa de energia barata e de fácil obtenção, é provável que esse mundo consiga encontrar alternativas para a paz e para o desenvolvimento econômico e redução da miséria e da pobreza. Vamos acompanhar. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui. O Direito Sem Fronteiras, infelizmente, desta semana fica por aqui. Participaram do nosso programa a professora Fátima Faro, professora de Economia e Relações Internacionais, e o Wilson Almeida, professor de Direito Internacional Econômico e coordenador do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. E eu agradeço também a sua companhia. Você gostou do programa? Reveja esta e outras edições no nosso site tvjustiça.jus.br ou envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Eu te espero. Até lá!